Olá, boa noite, Marco Aurélio, seja bem-vindo. Já vamos começar já a nossa live. A 11ª live de Mentes Barulhentas. Como aprender a gerir seus pensamentos, a gerir suas emoções. Já estamos aqui na 11ª live. Olha que coisa boa. Iniciamos aí apenas um mês e pouco, mas nós já ultrapassamos aí 22 mil seguidores. Olha que coisa boa. Coisa maravilhosa. Vou esperar mais um pouquinho o pessoal entrar aí pra gente começar a nossa live da semana. Fizemos uma na terça-feira, né? Como é de praxe. E hoje nós fazemos a última da semana, que é terças e quintas, às 18h30. Toda a semana, terça e quinta-feira, às 18h30. A gente vem falar aqui de gestão dos pensamentos, gestão das emoções, qualidade dos pensamentos, como melhorar a sua vida, como sair do sobreviver e voltar a viver de forma plena, de forma feliz, sadia, tranquila, onde a gente fala um pouco de neurociência, a gente fala também de relacionamento, a gente fala de relacionamento marido e mulher, relacionamento com filhos, relacionamento com os pais, com família, a gente fala de tudo relacionado a mentes barulhentas. Essa ferramenta maravilhosa que a gente tem, que é nosso cérebro, e a gente vai aprendendo a trabalhar com o nosso cérebro de forma mais eficiente, de forma mais inteligente, que é isso que eu trago para vocês aqui toda semana, todas as terças e quintas-feiras da semana, às 18h30. A gente sempre vem aqui trazendo orientações, informações, atualizações sobre o assunto, que é um assunto extremamente atual, sobre desenvolvimento pessoal e se autodesenvolver, como aprender a fazer isso para melhorar o seu dia a dia, para melhorar as dores, o sofrimento, para a gente tentar sair um pouco dessa rotina do automático e passar a viver de uma forma feliz, alegre e conformando-se com tudo que acontece e administrando os conflitos de forma inteligente. Meu nome é Emerson Ângelo, sou mentor, escritor e ainda faço as terapias aqui no meu cantinho, o meu jardim secreto aqui, onde a gente conversa com as pessoas e trago as pessoas aqui para que a gente possa estar ajudando no seu desenvolvimento, no seu autodesenvolvimento. Boa noite, Zenon, seja bem-vindo à nossa... Se for a primeira vez aí, dê um toque para nós aí, pra gente poder conversar e conhecer você também. Olha que legal. João Teodoro entrou aí também, Dalvair Souza, Fátima, já estão passando aí bastante. Mais de 80 espectadores já passaram pela live aí. Já a gente começa com assuntos hoje, que assuntos que o pessoal estava esperando já desde a semana passada. Eu vou falar um pouco sobre o que um psicanalista americano, já vou falar sobre ele aqui, o nome dele e o que ele descobriu e qual foi o livro que ele escreveu sobre casamento. Vou falar um pouquinho para vocês aqui também e vou falar também sobre a relação da resiliência mental, como trabalhar nossa mente para que a gente viva mais. A longevidade está totalmente relacionada a como trabalhamos a nossa mente. Também vou trazer um estudo de uma universidade chinesa que vem falar para vocês aqui o que é que eles descobriram nessa pesquisa tão importante aí. Ah lá, minha mãe entrou aí também, como sempre. Estamos aqui junto, mãe, obrigado. Ah lá, quem mais? Zenon, primeira vez, Zenon, então fica com a gente aí que você vai gostar do assunto. Muito interessante. Vou dar mais um tempinho pro pessoal aí que já tá com a gente toda semana. De vez em quando eles vão chegando um pouquinho mais atrasado, mas a gente vai falando aqui dos assuntos relacionados a mentes barulhentas. 11ª live. Olha que legal. Já começou e ficou, e fixou. E tamo aí, ó, toda semana, junto com vocês. Tá bom? Luiz, boa noite, Angelão. Última live, tive que sair. Ô, Luiz, seja bem-vindo. Coisa boa. Pode mandar, Luiz, que eu já respondo. Até eu tinha marcado a sua pergunta daquela vez, mas pode falar aí que eu já respondo já. Bora, Marini, você aí comigo sempre, Marini. Obrigado, um beijo pra você. Boa semana, Marini. Esteve ativo, certo, boa noite. É sobre a terapia junguiana, é isso, Luiz? Que você quer saber? Ô, Luiz, eu não sou especialista na terapia junguiana. O Carl Jung, na verdade, né? Ele que desenvolveu essa terapia. Eu estudei muito sobre ele e sobre o MBTI, que é uma ferramenta
que analisa o comportamento humano, mas tem algumas técnicas que eu trabalho dentro da minha mentoria que são junguianas. Então, ou seja, principalmente relacionadas à respiração, que são trabalhos que você trabalha e que tenta buscar atenção plena, que é algumas dos exercícios que eu passei na live, Luiz. Eu não sei se você pegou essa parte do exercício. E outra, Luiz, ficou um exercício para trás. Eu marquei aqui para não esquecer para vocês aqui, que é o exercício, Luiz, que tem um pouco a ver também, que é o EFT, que é o que? A terapia do equilíbrio emocional, que está muito ligada com a terapia junguiana. E eu queria te passar isso. A questão da terapia junguiana, Luiz, eu vou me aprofundar mais, já que você falou, vamos conversar um pouco mais sobre isso. O que ela faz? Ela faz o quê? O trabalho da terapia junguiana é acessar, ter um contato direto com o consciente e o inconsciente. Ele ter um contato direto, porque o que acontece? A gente só utiliza o inconsciente para as crenças que foram programadas ao longo da nossa vida, que ficam armazenados. Os traumas, os bloqueios mentais, tudo isso fica no inconsciente, que é 95%, Luiz, do nosso cérebro. Vocês sabiam, gente? Olha que interessante. Então tudo que a gente faz é no automático, as coisas que a gente aprende, aquelas coisas, dirigir, a dirigibilidade, os movimentos, tudo isso está relacionado com 95% do nosso cérebro, que é o inconsciente. Então essa terapia junguiana, o que ela traz para nós? O trabalho que ela mostra para nós é o que? É criar um elo de ligação com a consciência plena, que é essa consciência, que são somente 5% que a gente utiliza no dia a dia, que é determinante para que a gente, né, consiga falar, se desenvolver, conversar, né, absorver conhecimento, e esse conhecimento é transferido para o subconsciente. Então a terapia, ela faz esse trabalho de ligar as duas coisas para você pescar, Luiz, determinadas questões que estão lá no subconsciente. Eles falam muito também que, atrelado à terapia junguiana, tem a hipnose também, a hipnoterapia, Luiz, que muita gente faz para descobrir traumas, e traumas que às vezes estão lá profundamente ancorados e que ninguém consegue atingir, ninguém consegue chegar, nem nas terapias, né, presenciais, nem as psicanálises que você faz, ou nem tomando remédio você consegue. Então você tem que ir mais para o lado da hipnoterapia, para que o profissional possa buscar e desvendar esses traumas que você tem aí na sua mente lá dentro. Eu acho interessante, mas eu aplico algumas coisas da terapia junguiana. Porém, Luiz, a neurociência, ela já traz esse emaranhado de ferramentas que acaba envolvendo tudo, e a junguiana simplesmente é o processo da neurociência. A neurociência só avançou baseando-se no Carl Jung, baseando-se no estoicismo, enfim, num monte de filosofias passadas, para que eles pudessem entender o cérebro. Então foram buscando o comportamento humano, aí estudando, para que eles pudessem, obviamente, trazer esse ensinamento para a gente. A terapia junguiana é mais uma terapia maravilhosa que vem junto aí para ajudar a gente a nos desenvolver melhor. Tá respondido, Luiz? Se não, eu busco mais informações e trago aqui para você. A questão da análise dos sonhos que você perguntou é interessante, mas, Luiz, eu acho que isso teria que a gente trazer num outro momento, porque é um pouquinho complexo para as pessoas entenderem. Não é simplesmente avaliar sonho, porque tem uma relação também de interpretação equivocada, viu, Luiz, em relação aos sonhos. Por quê? Nem tudo que você lembra de manhã logo que você acorda pode ter sido um sonho. Pode ser apenas lembranças, ou pode ser mensagens. Aí eu entro num campo que é um campo um pouco mais também complexo, que dá muita conversa e dá muita discussão boa, gostosa, calorosa, que é o quê? A espiritualidade. Eu costumo dizer que existe aí uma junção de neurociência com espiritualidade, porque a gente sempre fala que algumas mensagens chegam realmente por intermédio, né,
dos sonhos por intermédio desse envolvimento cognitivo, né? Nessas duas fases do cérebro aí, tá bom? Agora tem um dado interessante, Luiz. Tem um exercício que eu explico para as pessoas para abertura do inconsciente, para que você registre coisas novas, que é muito legal esse exercício. Se der tempo ainda hoje, e eu queria que vocês anotassem para eu não esquecer, que a semana passada eu acabei esquecendo de falar do exercício EFT, Mareni. Eu peguei não anotando aqui e eu acabei encerrando a live e eu não falei sobre o exercício, que é a terapia, né, da liberação emocional, da administração emocional, que é muito interessante. Boa noite, Ju. Regressão e hipnose. A regressão é um trabalho que busca determinadas histórias e acontecimentos para que resolva um problema atual. Então a pessoa chega na regressão, e essa regressão ela é feita de uma forma, o trabalho é feito de uma forma diferente, porque a pessoa é colocada numa posição diferente, ela vem trabalhando a mente desse paciente durante alguns dias para que ele chegue na regressão e ele consiga trazer essa imagem, né? Essa lembrança à tona. Então é como se ele tivesse programado, ele coloca o paciente para dormir efetivamente, né? Mas não é um estado totalmente hipnótico, é a única diferença que tem. Porque a hipnoterapia, ela realmente deixa você totalmente, né, mergulhado dentro da sua verdade, da sua razão, e aí ele vai pescando essas informações. A regressão é um pouquinho diferente, tá? Mas eu também não sou especialista em regressão e nem em hipnoterapia, ou palavrinha. Então eu não entro muito nesses assuntos, porque eu não trabalho com essas ferramentas, tá bom, Marini? Eu não trabalho. Aí eu indico profissionais que façam isso e etc. A minha questão mesmo central é ajudar vocês a identificarem as mazelas emocionais da sua vida, do teu cotidiano, de uma forma lúcida, sem precisar colocar vocês para dormir para fazer isso. É mais como se diz, é mais no pelo mesmo, né? É mais na cara dura, né? É as pancadas da vida. Eu digo até que é uma terapia mesmo, de muita franqueza, de muita clareza, e que eu não uso nenhuma ferramenta para isso. A única questão... Obrigado, gente, um beijo aí, ó, obrigado mesmo. Os presentinhos, né, que eu recebo, que eu expliquei na última live, que faz com que a nossa live seja impulsionada dentro do TikTok aí, tá? Luiz, obrigado, Luiz, eu que agradeço. Gratidão e generosidade sua, Luiz, obrigado. E aí quando eu falo, e voltando pro meu assunto principal, que é a gestão da mente, né, das mentes barulhentas, eu sempre falo que a lucidez que a gente tem que buscar, que é estar por intermédio da atenção plena, para que a gente possa ser mais lúcidos. E eu trouxe 2 estudos para você, mas antes eu vou falar um pouquinho de um assunto que teve uma pessoa aqui nos comentários. Eu queria agradecer também a todos vocês aí, primeira coisa que eu tenho que agradecer. Oi, Ju, obrigado, Ju, obrigado mesmo. Eu precisava agradecer porque essa semana a gente já passou de 22 mil corações aqui que me segue aqui no TikTok em apenas 2 meses. Eu fico extremamente grato, fico feliz demais. Rogério, o pai tá on. Obrigado, Rogério, comigo sempre. Aí, ó, tá um exemplo de mente tranquila, mente calma. Cara que sabe gerir a mente dele, já aprendeu. Esse cara, uma hora eu vou trazer ele pra falar com vocês aqui, gente, na live, pra gente conversar. O Rogério é um grande amigo meu que tá toda semana aqui comigo. E o que eu digo de agradecimento? Que nós passamos de 22 mil, né, corações, seguidores. E uma frase me chamou a atenção de ontem que eu postei, e que ao mesmo tempo me deixou muito triste, mas eu postei porque realmente as postagens que eu faço é para colocar as pessoas para pensar realmente, é provocar o pensamento, até para entender que momento que essas pessoas estão passando. Cristina, boa noite. A Cristina, seja bem-vinda também, Cristina. Obrigado, Luiz, espero que você sempre esteja com a gente, sem problema, entra um pouquinho, toda semana tamo junto. Aí eu vou falar dessa importância também da comunidade aqui já,
que eu já vou falar desse assunto, vou falar da importância dessa comunidade que a gente está criando aqui. Vocês não têm ideia, o estudo que apontou, o estudo chinês fantástico sobre resiliência mental, e uma das principais os cuidados que tem que ter é essas comunidades que a gente monta aí, que ajuda bastante as pessoas, mas já eu volto. E voltando nessa postagem minha, eu fiz uma postagem que eu falei o seguinte, um pensamento que eu escrevi assim: não me julgue, eu tô numa fase de esgotamento emocional tão grande que estou vivendo no automático, nem triste e nem feliz, apenas existindo. Gente, vocês sabem quantas visualizações teve essa mensagem de ontem? Eu acabei de atualizar aqui, mas nem sei se atualizou, porque eu acho que não atualizou. Deixa eu ver aqui, vamos ver se atualizou de novo. Vou te falar agora o número para vocês. Gente, algo assim inacreditável. E eu coloco essas frases por quê? Porque eu quero que as pessoas... Opa, onde é que tá aqui? Eu já perdi aqui. E me chamou muita atenção essa postagem. Quase 470 mil visualizações em um só dia de uma simples frase falando de esgotamento emocional. Então eu trouxe esse assunto aqui já de primeira mão para a gente começar a falar sobre isso. Eu dei uma entradinha no assunto do Luiz, mas volto aqui no nosso assunto. E o esgotamento emocional, ele está sendo visto como um dos males do século XXI. E depois eu vou entrar nessa história da Universidade Chinesa, o estudioso que fez lá essa pesquisa, já vou falar sobre ele, mas antes eu vou falar do esgotamento, que eu penso o seguinte, para as pessoas aí que estão se sentindo esgotadas emocionalmente. Entendo que você esteja passando por um momento difícil e quero que você saiba que você não está sozinho ou sozinha nessa. O esgotamento emocional é uma experiência comum e é importante reconhecer e validar esses sentimentos. Por isso a importância dessa live que a gente faz, a importância dos bate-papos que a gente tem, porque a primeira coisa que a gente tem que fazer... Obrigado, meu amor, obrigado. Obrigado, espero que infinitamente, eu não sei o seu nome, se puder colocar aqui para te agradecer. Então você não está sozinho, e essa live eu vejo agora a importância de a gente fazer essas lives toda semana, para que a gente possa trazer para vocês um pouco mais de clareza e um pouco mais de entendimento, para a gente deixar um pouquinho de sofrer, para a gente buscar ajuda e melhorando. O que é o esgotamento emocional? O esgotamento emocional, também conhecido como burnout, como outras doenças, é um estado de exaustão física e mental e emocional causado por estresse crônico. E ele pode se manifestar de diversas formas aí. Sentimento de apatia e falta de motivação, então você não consegue visualizar o outro e ao mesmo tempo não tem motivação para nada. Realmente você está no automático direto, você pode se sentir indiferente às coisas que antes lhe traziam algum determinado prazer, alegria, desejo, ter a dificuldade em encontrar energia para realizar tarefas simples. Isso é muito claro de você verificar e visualizar em uma pessoa que está esgotada emocionalmente, principalmente no trabalho. Para os gestores que estão aqui na live, eu digo para vocês, observem os seus colaboradores, observem como que essas pessoas estão entregando, e se não estão entregando as tarefas baseado no sofrimento, que é pior ainda, porque é uma obrigação, e que aquilo ali não está sendo um trabalho prazeroso para ela. Tem muita gente esgotada emocionalmente, mas está entregando, tá entregando o que é para fazer, mas sofrem com isso, tá? Irritabilidade e impaciência, as pessoas extremamente irritadas com qualquer coisa que seja, até simples, as coisas mais simples que tem, e podem irritar essa pessoa facilmente. E essa pessoa, obviamente, que vai ter dificuldade para controlar as suas emoções. E aí você imagina, uma pessoa com esgotamento emocional, como que ela vai tratar o cônjuge? Como ela vai tratar o namorado ou a namorada? Como ela vai tratar os filhos, gente? Já imaginou uma pessoa com esgotamento emocional e com crianças pequenas em casa, de 1 ou 2 anos, ou crianças recém-nascidas? A pessoa não aguenta.
Por isso que eu digo, gente, a importância do trabalho que a gente está fazendo aqui no TikTok, está fazendo, que é mostrar para vocês que tem saída, tem como aprender a gerir a mente para que a gente esvazie esses pensamentos e a gente trabalhe de uma forma mais eficiente o nosso cérebro. A dificuldade de concentração e memória, que é absurda e é crescente isso, dentro de casa principalmente, nas coisas que você pega, esquece, sai pra fazer alguma coisa, quando você vê, puta, esqueci a carteira, volta, pega, enfim. Eu já falei isso na outra live, tô repetindo aqui, porque pediram para que eu falasse de esgotamento emocional, tá? Os problemas de sono, que obviamente que vem junto, a pessoa com exaustão emocional, ela aumenta a quantidade de pensamentos, o estresse vem acompanhando tudo isso e essa pessoa não consegue dormir. Por quê? Porque ela não consegue se desligar, ela não consegue apagar. Aquele cansaço gostoso físico, que às vezes você faz uma tarefa, você deita e dorme gostoso e ronca. A pessoa com desgaste emocional, com esgotamento emocional, ela não consegue ter qualidade de sono, ela não vai conseguir dormir, entendeu? E os sintomas físicos que vêm junto, não tem como. Dor na perna, dor na lombar, principalmente dor no quadril, dor aqui, ó. Aqui nas costas, aqui, na parte do pescoço, parece que tem um tijolo aqui, é absurdamente dolorido aquilo ali. Aí você acha que você dormiu de mau jeito? Não, faz toda parte do contexto, né, do pacote que o esgotamento emocional traz. Aí o que eu tenho a dizer de bom para vocês? Que a gente tem como ajudar. A primeira coisa que a OMS fala, a Organização Mundial da Saúde diz que a primeira coisa é você procurar alguém, alguma pessoa, algum profissional que possa te ajudar a reduzir a quantidade de pensamento e trabalhar esse estresse crônico em você, que é por intermédio da terapia, da mentoria, os psicólogos. O psiquiatra eu nunca indico, por quê? Desculpe os meus amigos psiquiatras aí, porque eu acho que o psiquiatra é a última opção. É quando você já tentou tudo e não conseguiu ou não achou o profissional ideal, porque o psiquiatra, ele vem realmente, clinicamente falando, ele vai receitar remédio para vocês. E eu vou ser muito sincero, eu não sou a favor de remédio. Eu acho que o remédio é só em última instância. Ou remédios que eu chamo de remédios tecnológicos, que são remédios revestidos, que não trazem nenhum problema para o estômago e que tem um efeito curto, de curta duração no seu organismo, que você toma, resolve aquele probleminha, e no outro dia você acorda bem, tranquilo e calmo. E existem, tá? Drogas medicamentosas desse perfil, que são tecnologicamente extremamente boas, tá? A medicina vem avançando há muito tempo, eu venho falando isso para vocês, e vem trazendo muita coisa boa, tá? O que foi, Marini? Há um mês atrás, antes das lives, eu dormia de 2 a 3 horas por noite. Hoje já mudou muito. Aí, ó. Eu tenho que falar pra vocês que o delicioso é ouvir isso aqui, ó. Escrever, porque olha o trabalho que a gente tá fazendo e é só pela live. Vocês imaginam se a gente estivesse mentorando pessoalmente? Se a gente tivesse tido encontros, né? Nós aqui, pessoalmente falando. E quem sabe a gente não vai criar aí, viu, Marini? Eu tô com uma ideia legal, né? Se o Luiz estiver ainda aí, a Sueli que também entrou na outra live, o Rogério que tá aí, a gente criar um grande evento no final do ano, que a gente consiga reunir as pessoas e trazer aqui pro meu jardim aqui, pra gente fazer um evento de um dia, com culinária, com bebidinha, falando da vida, com uma troca de experiências aqui, e a gente cria um evento gostoso aí pra falar sobre mentes barulhentas e conhecer todo mundo pessoalmente. Olha que coisa boa, tá? Então a primeira coisa é procurar esse profissional. A segunda coisa, praticar o autocuidado, que é aquilo que eu venho falando em todas as lives, que é a reserva de tempo para você. Mas você não vai conseguir reservar tempo se primeiro você não começar algum tipo de tratamento, para que nas primeiras sessões esse profissional já consiga minimizar esses sintomas do esgotamento emocional. Porque tem uma questão do esgotamento emocional que é importante dizer para vocês, que eu sempre falo aqui, que são 2 exercícios que são extremamente eficazes e que qualquer profissional vai falar isso, tem que fazer. O primeiro é o escrito, que eu sempre falo para vocês, e já vou falar disso para vocês também, porque esse doutor que fez o estudo na China fala disso, que eu sempre falo aqui para vocês. Então, ou seja, a minha linha de trabalho ela está extremamente atualizada. E o segundo é você ter alguém que saiba te ouvir. Uma pessoa que você confia, um mentor, um terapeuta, um psicólogo ou um amigo, alguma coisa assim,
que saiba te ouvir para que você fale tudo o que você sente. Porque o esgotamento emocional, ele também traz uma outra característica curiosa. Pode ser a pessoa mais falante do mundo, mas se ela estiver esgotada emocionalmente, ela vai travar, ela não vai falar. Ela vai evitar o contato. Ela não vai nem querer abrir a boca dela. Então, se ela tiver uma pessoa que a ouça e que pare e fale assim, não, fale tudo pra mim, fale que eu vou te ouvir. Mas é ouvir, não é escutar não, é ouvir. Ouvir e ouvir com clareza, observando os gestos dela, observando o rosto, e vai ouvir por horas. Se tiver que ser por horas, terá que ser por horas. Você entendeu? A Rosana, preciso de urgente de tempo pra mim. E vou dizer mais, Rosana. O que ocorre com o tempo? Que é outra questão também que a gente tem que quebrar esses mitos de tempo. Nós temos, gente, tempo para fazer qualquer coisa que a gente quiser. A pessoa que falar para mim que não tem tempo para nada é porque a vida dela tá uma bagunça. Porque nós temos tempo sim para fazer o que a gente quiser. A questão é só uma. Uma mente barulhenta, ela não encontra espaço para ela pensar em tempo. Ela não vai pensar em tempo. Ela vai pensar em muitas tarefas que ela tem que fazer, em problemas que ela tem que resolver, fora os problemas que ela está criando que nem existem. Então aí ela não abre espaço para tempo para ela. Então quando ela para ter o tempo, o que acontece com o cérebro dela, Rosana? Fica assim, nossa, mas eu tinha que fazer tal coisa, nossa, eu tô aqui parado, nossa, mas eu tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, eu tô improdutivo, como é que eu tô parado aqui sem fazer nada? Pelo amor de Deus, eu tenho que... Pronto, já desistiu daquilo e já voltou pra mente barulhenta de novo. Então o que eu digo pra vocês, sabendo administrar a mente, a gente vai resolvendo essas mazelas emocionais, vai acabando com esse esgotamento emocional, que é um tratamento de médio a longo prazo, não é fácil, mas que vai te trazer uma vida muito mais vivida e não uma sobrevivência, porque o esgotamento emocional deixa a pessoa sobrevida, na sobrevida, porque ela tá fazendo tudo e não está prestando nada, absolutamente atenção em nada. É o que eu digo da plena atenção plena, que é o mindfulness, que eu sempre falo aqui, e outras coisas que eu tenho que falar. Esse é o pratica autocuidado. Depois, estabelecer limites. Quando a pessoa começa a trabalhar o esgotamento emocional, ela começa a estabelecer limites para ela. Então, por exemplo, Rosana, aquilo que você sabe que vai te estressar, que você sabe que você vai ter que ter aquela conversa, que você sabe que aquela tarefa, o que você faz com ela? Você reduz o tempo dessa tarefa. Ou, às vezes, você adia essa tarefa para um momento que você estiver um pouquinho mais organizada mentalmente. E aí eu digo de novo o primeiro exercício para vocês, para quem tá na melancolia da vida, tá melancólico, tá triste, tá esgotado, já que não quer falar com ninguém, não quer conversar, não quer também, às vezes investir num tratamento, ou às vezes também não tem recurso, ou não quer assistir minhas lives aqui, não tem problema, sabe o que você vai fazer? Vai lá no caderno, cadê o caderno nosso? O caderno que a gente sempre fala. Pega o caderno e vamos escrever. E vamos escrever. Escreve, chore, escreve, chora. E desce o porrete, vamos lá. Você sabe o que eu fiz essa semana como exercício pra mim mesmo? Fui lá no Netflix, NetGato lá. E eu só assisto séries de crimes, etc, um monte de coisa, e séries de terapia. Inclusive vou passar o nome de uma série de terapia fantástica pra vocês. E eu tô me tornando aquele terapeuta lá, que é muito engraçado, uma série, uma comédia com Harrison Ford. Porra, é maravilhosa comédia, que eu vou passar o nome pra vocês assistirem aí. Fantástica. E é um terapeuta que perdeu a esposa, mas depois eu entro nessa história e conto pra vocês. E eu busquei um filme de romance, gente, pra assistir, sozinho. Aí achei lá Diário de uma Paixão, um filme de 1996, eu acho, alguma coisa assim. Aí adivinha, eu chamei e comecei a assistir esse filme.
E depois eu fiquei 2 horas assistindo um filme e fiquei observando. Aí que eu entendi, no final do filme, a história maravilhosa do filme e que fala dessa gestão da mente que o casal teve ao longo da vida deles. Foi, assim, maravilhoso. Mas por que eu tô falando do filme pra vocês? É também uma forma de você praticar e estabelecer limites para que você tenha esse espaço de tempo para você. Eu dei o exemplo do filme, mas pode ser uma outra coisa que você goste. Pode ser uma série de terapia que vai te trazer ensinamentos que vocês não têm ideia. Tem uma muito legal que chama Terapia mesmo, que é brasileira, com o Rodrigo Santoro, com o Celton Mello, que é fantástica também, que quem é o terapeuta é o Rodrigo Santoro, é muito legal. Então essas coisas parece que é só cinema, mas traz muitos ensinamentos pra gente, porque foi baseado no estudo e as pessoas que fizeram isso, obviamente, pesquisaram pra fazer, tá bom? O dormir bem, não preciso nem falar. E a conexão com as outras pessoas só vai acontecer se você vier trabalhando esse processo, porque aí você vai começando a se conectar com pessoas. E eu sempre digo aqui, não sei se a Ellen tá aí, a Ellen de Campinas, mas eu falei na live lá atrás, a questão da conexão, para você não ficar sozinho, se conectando com pessoas novas, que é extremamente importante. Mudar de ambiente que você tá, também parece fácil, mas é muito difícil. Mas quando você toma a decisão de mudar o ambiente que você mora, o ambiente que você está, pode mudar a sua vida. Presta muita atenção nisso. Isso é extremamente importante. E uma questão última que eu falo de esgotamento emocional, gente, para não me alongar mais, né? Que é ser gentil com você mesmo. Aceitar que você tem esse probleminha que você precisa resolver. E que você tem que ter dó, realmente pena de você. E você tem que cuidar de você. Porque é igual postei hoje numa das minhas frases que vocês viram aí, que eu digo o seguinte, que a gente aprendeu a fazer todo mundo feliz, mas a gente só não aprendeu a fazer nós mesmos felizes. E a felicidade que a gente tem quando está feliz, entre aspas, é quando a gente conquista alguma coisa, como por exemplo a compra de um carro, a compra de uma casa, e que isso não é felicidade. Isso são conquistas, e são conquistas comuns, normais. Agora, felicidade é aquele estado de presença que você sente de ter uma vida plena e bem vivida e se sentir bem todos os dias. Vocês entenderam? Olha lá, minha terapia era só comprar tanto em lojas e roupas de supermercados. Isso não era terapia, Márcio, isso era fuga. E as pessoas fogem mesmo para os desejos, para a compulsividade. Alguns compram, viu, Márcia? Outros bebem, outros fumam, outros vai para outros tipos de droga. E infelizmente o ser humano, ele busca fuga. Por quê? Porque ninguém na nossa geração, principalmente a geração nova, pior ainda, não aprendemos a nos cuidar. A gente não foi ensinado ao longo da nossa vida a se cuidar. Oi, Helena, primeira vez aqui, seja bem-vinda, fique conosco aí, que bom que você está aqui, seja bem-vinda, primeira vez na live. Então eu sempre digo isso, a gente foge dos problemas arrumando outros problemas, tá? Aí, gente, eu vou entrar agora no assunto que eu falei para vocês e até tem aqui um print que eu deixei para vocês aqui, muito interessante, da mentoria, e que diz o seguinte, que quando você tá com raiva, você tem que cantar, quando você tá com cansaço mental, você tem que caminhar, quando você tá com a mente agitada, você tem que escrever, são dicas, tá, gente? Quando você tá com ansiedade, a única forma de diminuir é respirar, aprender os exercícios de respiração. O estresse é o exercício físico, por quê? Para produzir hormônios que te tragam o quê? A sensação de prazer, principalmente a noradrenalina, a tristeza, é a dança, a preguiça é um baita de um banho frio ou uma cachoeira muito gostosa, e a impaciência é você parar e fazer uma bela reflexão, tá bom, gente? Essas são as dicas aí do esgotamento emocional para fechar. Aí vamos lá pro que eu peguei aqui pra gente falar hoje. Primeiro eu falei pra vocês que eu ia falar de casamento, ia falar também sobre a resiliência mental. Gente, um estudioso, um psicanalista famoso americano, ele chama Eli
J. Finkel. Esse cara, ele é especialista em casamentos, em romantismo. Então ele escreve vários livros sobre casamento e ele trouxe agora uma pesquisa dos últimos 10 anos, é ele que fez essa pesquisa. Vocês podem pesquisar na internet, ver o livro dele lá, que é Eli J. Finkel, F-I-N-K-E-L, Finkel. Pode buscar aí que esse cara é especialista em casamento. E ele trouxe um dado interessante. Para quem é casado ou divorciado aí, ou quer se divorciar, ou quer se separar, ou enfim, para quem se enquadra aí no que eu vou falar para vocês, que serve para todo mundo, para as relações no geral. Esse cara escreveu o seguinte: nos estudos que ele fez, como que funcionava o casamento lá atrás em 1620 a 1850. Por que as pessoas se casavam? Se casavam por causa de necessidade. Então se casavam por causa de comida, por causa de abrigo, por causa de proteção contra a violência, que na época tinha violência de tudo quanto é jeito. Então as pessoas se casavam, se uniam para isso. E obviamente que dentro dessas relações, obviamente crescia o amor, desenvolvia-se um amor, né, o companheirismo, a parceria, etc. De 1850 a 1965, o que aconteceu? Realmente aconteceu o período que mais se amou, que mais se compreendeu o amor, que foi no período de 1850 a 1965. Por isso que a gente encontra tantos filmes aí dessa época, porque era muito romântico, né? Existia o amor, o companheirismo, existia todo um contexto, era aquela questão da pessoa ir na casa dos pais para pedir a mão, né, da moça em casamento, e aquela coisa também do sexual, né, que só ia fazer amor depois que se casasse, né, aí sim que se fazia, né, o fechamento, né, matrimonial, né. Então era muito interessante, era tudo muito pomposo, né, existia todo um processo, né, para você, né, chegar até o seu marido ou a sua esposa, enfim. E na maioria das vezes não era a mulher, obviamente que era o homem, porque existia o cavalheirismo, né, existia todo esse processo naquela época. Então foi o período que mais as pessoas se amaram. Olha que curioso. Que mais se construíram o amor. E quando eu falo até 1965, aí encontra-se o quê? Nossos avós, nossos pais, nesse processo aí lá de trás, que realmente o casamento era visto de uma forma muito, né? Era o acontecimento na vida da pessoa, né? Ô Helena, começa de terças e quintas às 18h30, tá, Helena? Oi, Cris, seja bem-vinda. O Rodolfo entrou, Giovana, enfim, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Aí o que aconteceu agora, eu vou trazer para o casamento de agora. Aí que me chamou muita atenção, e é o que eu venho falando em todas as lives aí, é a 11ª live de Mentes Barulhentas, e onde a gente sempre fala de relacionamento, porque as pessoas pedem para que a gente fale aqui, e eu vou falar. Ele escreve assim no livro dele, nessa pesquisa dele, que no momento, o casamento hoje, ele é o casamento mais difícil de todas as épocas que já existiram. Por quê? Porque mudou a forma de visualizar o casamento, a relação homem-mulher. O que a relação está pautada hoje? Em autodescoberta, as pessoas estão se descobrindo, e é esse processo que eu falo da live, por isso que eu trouxe esse assunto aqui. Esse processo que a gente está na live é de alta descoberta. Por quê? Porque nós estamos aprendendo a nos conhecer, trabalhando as nossas mentes, porque aí é aquilo que eu falo, trabalhando a mente, você vai atrair pessoas na mesma vibração, na mesma frequência. Sempre eu falo, é o casamento da autoestima. As pessoas estão buscando aumentar a autoestima, por isso que a gente está vendo tanto que exercício físico, academia, suplementos. Quando que vocês ouviram falar em suplementação, creatina? Nunca que você ouviu falar em tanta coisa que você tem para o corpo, para a pele, cremes e etc, para rejuvenescimento. Quantas coisas, tem o Ozempic agora aí falando, para que as pessoas emagreçam rapidamente, porque está todo mundo querendo emagrecer, e aí obviamente que os laboratórios se apropriam dessa necessidade e começam a descer a lenha produzindo essas coisas, e aí o que eu digo para você, que tudo está relacionado para chamar a atenção do outro.
E aí o que ocorre? Também uma cobrança sobre o crescimento pessoal. Aí eu digo para vocês, qual que é a questão geral dos casamentos de hoje em dia? O cônjuge, ele tem que ajudar o outro a crescer. Simultaneamente, ele exige do outro a responsabilidade de ser amado, de ser sexy, de ser competente, de ser ambicioso, de ser faminto, seja por dinheiro, por trabalho, etc. E aspirações qualquer. Aspirar a ser milionário, aspirar a ser alguma coisa, que ele, o diretor, existe uma cobrança no seio matrimonial ali, de um cobrando o outro para que esse autodesenvolvimento, essa autodescoberta traga frutos. Mas onde está o problema, pessoal? Que é aí que entra o problema principal. A questão da cobrança de um e outro é que aí as pessoas estão baseando-se essa cobrança no bem-estar material. As pessoas não estão preocupadas com o sentimento uma das outras. A pessoa não está preocupada se aquilo que ela está pedindo, aquilo que ela está exigindo, a outra pessoa pode dar para você. E aí entra uma outra discussão, outro aspecto fudido nessa história toda, que é a questão que, onde que foi parar o amor, o companheirismo, onde que foi parar? Sumiu, desapareceu. Por quê? Porque o mundo entrou num processo de evolução material, porém eles esqueceram da evolução emocional, a evolução mental. O que adianta você ter casa milionária, carros importados, dinheiro pra caramba e uma merda de um casamento? É aquilo que eu sempre falo pra vocês nas lives, que eu falei, já da 11ª live eu tô falando isso. Eu não tô sendo repetitivo porque eu tenho que botar isso na cabeça de todos vocês e falar o que acontece. É selfie que manda no casamento, é fotinho no Instagram. Mas a vida depois, fora da tela, é uma grande mentira, uma porcaria. E aí adivinha, quando as pessoas observam e falam, não, aquela pessoa é bem-sucedida, tem duas vertentes, a pessoa bem-sucedida. Você tem que escolher uma delas, ou você quer bem-sucedida no dinheiro ou no relacionamento. Aí as pessoas vêm aqui na live ou vêm aqui nos comentários falar que a vida dela é uma porcaria, ela quer separar, ela quer se divorciar, ela não aguenta mais o outro e etc, etc, etc. Mas por quê? O que aconteceu com a sociedade? Mudou o critério para se ter uma relação. O critério não é mais amor ou compreensão ou companheirismo. Sabe aquela história, crescer juntos? Não. Então por isso que hoje eu olho a quantidade de divórcios, a quantidade de relações indo pro ralo, porque as pessoas perderam o trivial na vida, que é procurar ajudar o outro. E ajudar tem a ver com o amor, e não cobrar do outro que ele mude, que ele melhore, porque é aquilo que eu sempre falo para vocês, a gente não muda ninguém se a pessoa não quiser ser mudada. E aí vem o que? Ah, Emerson, mas o que nós vamos fazer então? É a falsa felicidade, Marini. Deixou de ser prioridade para ser utilidade, exatamente isso. Exatamente isso, resumindo, é utilidade mesmo. Quando você vê a esposa cobrando do marido viagem internacional, cobrando do marido que ela precisa fazer uma cirurgia, aí ele espera que ele levante a grana para pagar a cirurgia para ela e vice-versa, e ele fica esperando alguma coisa em troca, ela não dá, aí vira aquela briga, aí enfim, aquela coisa toda, e vocês já viram onde que vai parar tudo. Aí entra o quê? Entra o TikTok, as menininhas dançando, entra lá, porra, facinho você mandar uma mensagem no Instagram, a garota já responde, ou o cara já responde, um monte de personal passando rodo nas academias. Tem até aí um caso que aconteceu numa cidade aí, que o professor de Pilates saiu com quase todas as suas alunas, todas elas casadas. Aí eu fico imaginando, e a cara dos maridos na cidade lá, ó que beleza, que bonito que ficou o negócio. Pra vocês verem a superficialidade de um casamento desse que não tem base nenhuma. Que estrutura um casamento desse tem? Nenhuma, zero.
Não sei se vocês viram essa reportagem, mas viralizou aí na internet. Aí. E aí, o que fazer então? Ele traz algumas dicas, mas que eu particularmente não gostei das dicas, porque eu não acredito muito nelas. Mas ele trouxe. Quais são? Ele chama que, como geraram muita expectativa no relacionamento, e são enormes, são gigantescas, ele deu um nome de recalibração. E essa recalibração tem que ser com os dois. As pessoas têm que se juntar e recalibrar a relação. Só que, gente, eu não acredito muito em recalibração, porque a pessoa que descobriu realmente o que é amor, ela vai fazer dar certo. Ela vai fazer essa recalibração, mesmo sem saber que é recalibração. E ela, se houver amor efetivamente na relação, vai partir dos dois lados recalibrar. Apesar que eu acho que o casamento não vai estar nessa situação se houver realmente amor. Porque é aquilo que eu falei nas outras lives, que a gente tem um auto-engano enorme na sociedade. Que a gente casa por N motivos, menos por amor. Por quê? Porque o amor não está relacionado a simplesmente você conhecer alguém. Em 6 meses você traz para dentro da tua casa, daqui 1 ano vocês estão casando e acha que vai viver pro resto da vida. Porque o casamento ele é construído. E ele tem que ser construído baseado em energia, em frequência, em vibração. Porque eles vão aumentando a vibração e vão crescendo juntos. E não precisam dizer isso pro outro. Eles vão entendendo a dificuldade, o discernimento de cada um deles. Por isso que é tão complexo a relação homem e mulher, gente. Então a gente tem que analisar isso de numa outra ótica, outra esfera. E essa recalibração é a pergunta que não deixa calar. O que eu quero desse casamento? Você que está na dúvida aí, você tem que fazer essa pergunta para você. O que eu quero efetivamente desse casamento? O que eu quero? Que parece que é uma pergunta boba, mas o que eu quero desse casamento? Então a pessoa tem que saber o que ela quer. Agora, se ela fizer essa pergunta e ela não souber responder, filho, já rompe, pula para a próxima. Acaba mesmo, porque não tem mais sentido, o menor sentido, porque se você não souber o que você quer, você não sabe nem o porquê que você está ali. Então é uma reflexão que tem que se fazer, é extremamente importante que se faça, e eu acho que isso serve para todo mundo e serve para inúmeras reflexões que vocês quiserem fazer aí. Boa noite, Elaine, seja bem-vinda, porque eu acho que é importante. E aí ele dá algumas dicas para fazer, principalmente o que é? Dedicar um tempo exclusivo para a relação, só, né, para os dois. E é o que eu falei agora do tempo, falei do esgotamento emocional, relacionamento que tem algum dos dois está esgotado emocionalmente, esquece que ele não vai arrumar tempo para a relação, não vai ter tempo nenhum para isso, entendeu? Exatamente, Marini, quando há amor de verdade, é recalibração natural e fluida, vai funcionar, entendeu? E assistam, Desejo Diário das Paixões lá, que vocês vão entender o que eu tô falando aqui, por causa desse assunto da recalibração. E o final é maravilhoso, não vou nem contar pra vocês, que é muito bonitinho. Filme fantástico de assistir. Fazer atividades juntos, mas aí, como que faz atividade junto, gente? Aí é outro questionamento que eu faço. Se o cara, a marido e a mulher vai na academia, e o que ele encontra na academia? Alguém quer falar pra mim aí, ou vocês querem que eu fale? O que você encontra na academia hoje? Vocês já foram na Smart Fit? Já entraram lá? Já ou não? Pro homem, existe uma mulher mais linda do que a outra. E sem falar das roupas, não preciso nem falar. E pra mulher, um cara mais bonito que o outro. E aí, ela já tá ferrada. O casamento dos dois uma porcaria. A mulher ou o cara barrigudo, ou a mulher tá toda estourada também, ou o cara também, estão procurando fazer exercício físico junto. E aí entra num lugar desse, o que vocês acham que vai acontecer? Vocês acham que vão ter alguma recalibração? Não vai, né? Não vai. Não vai. Então, por isso que eu digo que é a questão da sociedade, a primeira coisa que eu digo resumindo tudo isso. E o último exercício que ele dá é aquilo que eu falei pra vocês do escrever. A marido e mulher pegar o caderno e escrever o relacionamento ideal. O que eles acham que é ideal pra eles dentro da relação e confrontarem
Essas duas coisas. Olha, mais um para nossa equipe aí, gente. Ó, seja bem-vinda, Mulher Maravilha. Ó, coisa boa. Mais um para nossa equipe está crescendo. Maravilhoso. Obrigado. Seja bem-vinda. Aí vocês entenderam como é que faz? O que é? Escrever e depois confrontar. Enfim, isso é um estudo do Finkel, um estudo extremamente atual, acabou de ser publicado. Vocês podem buscar na internet aí, que está na publicação de alguns portais aí de notícias, de revistas, principalmente americanos. Esse cara é extremamente inteligente, é um cara que já vem estudando relacionamento há muito tempo, que é o Eli Finkel, que esse cara trouxe esse estudo para vocês, ok? Então era isso que eu queria fechar sobre o assunto casamento, que eu tinha prometido. O outro estudo, que é esse outro estudo que eu trouxe para vocês aqui, e hoje a live tá também indo para um lado mais, mais literário mesmo, que são coisas que eu vi, que eu achei interessante, queria trazer para vocês. Olha lá, vivi 40 anos com meu marido e a gente nem sabia sobre recalibração, mas foi lindo até o fim aí, ó. Escrever, e é raro, viu, Marenia? Um negócio desse, você pode ter certeza, é muito raro. E existem também aquelas relações daquela época dos nossos avós, nossos bisavós. Pra vocês terem uma ideia, o meu avô e minha avó, pai do meu pai, a minha avó faleceu primeiro, com 94 anos, eu acho. Meu avô não durou nem um ano depois. Sabe por que ele morreu? Morreu de solidão, porque ele não aguentou viver sem ela. Olha que bonito que é. Não é legal isso? Ouvir? Olha que história linda. Ele faleceu logo em seguida. E vocês sabem, tem inúmeros casos desse jeito. Mas por quê? Porque naquela época lá, de 1850 a 1965, existia realmente o quê? Um compromisso para que se desse certo. Um compromisso. E se não der certo também, havia o divórcio, havia separação, como é agora, mas não havia tantas separações, tantos divórcios como está tendo agora. Entenderam? E aí vamos para um outro estudo sobre a relação entre a resiliência mental e a saúde, o bem-estar na velhice. Me chamou muita atenção esse estudo. Esse estudo acabou de ser publicado na BMJ Mental Health, que foi feito por Yatang Zhang, um chinês que ele é um psicanalista famoso lá na China, da Universidade de San-Yat, Yat-sen, na China. Vocês podem pesquisar aí que vocês vão achar também, que explora a relação da resiliência mental com o bem-estar na velhice. Aí me chamou a atenção, por quê? Porque tudo que eu falo para vocês aqui na live, que quem comanda o mundo é a mente calma, que a pessoa que atinge um equilíbrio emocional, da calmaria, ele vai viver melhor, ele vai viver feliz, consequentemente, ele não vai ter problemas físicos, biológicos, ele vai melhorar e, consequentemente, ele vai viver mais. E é obviamente que veio esse estudo, caiu de uma bandeja no meu colo hoje, a hora que eu li, e ele está falando exatamente tudo isso que a gente está falando na live, ao longo dessas 11 lives que a gente está fazendo, falando do mesmo assunto, em óticas diferentes, em visões diferentes, que a gente está trazendo uma relação com vocês de aprendizado, que vocês entendam que se a gente cuida da mente, a gente melhora todos os aspectos do nosso corpo e da nossa vida. A gente vai destravando tudo. Ó, esse é meu medo com meu marido, 30 anos juntos, agora ele está com câncer. Essa é a Normi Schumacher. Seja bem-vindo, Normi. Normi, meus sentimentos para você, e vem aqui para as lives que a gente vai conversar sobre esse assunto também, e sobre esse entendimento da doença dele também, e como que a gente pode ajudar você a administrar, porque eu tenho certeza que a sua cabeça aí deve estar pulsando um monte de pensamentos ruins aí, tá? Mas tem uma forma de a gente minimizar um pouco e tentar pensar em aceitar e conduzir para ajuda e para que a gente consiga fazer que ele se curar. Tá bom, Normi? A gente vai tentar te ajudar de alguma forma. A calma que traz o quê? Um senso de propósito. Obrigado, Rosane. O senso de propósito, a capacidade de enfrentar desafios e um menor risco de morte. Então, o que eles, resumindo aí, a farofa toda, o que eles descobriram? Que a pessoa que consegue acalmar a mente e descobrir um propósito de vida para ela vai viver mais e com menos doença do que a maioria das pessoas.
vocês terem uma ideia, esse estudo eles estão fazendo há 30 anos e só agora saiu o resultado. E o resultado é o que eu tenho falado aqui direto para vocês. Cuidar da mente vai resolver todas as nossas mazelas, os nossos bloqueios emocionais e, consequentemente, nós vamos resolver as doenças do corpo. Tem a história de Joe Dispenza, ele se curou, ele se autocurou de um acidente ciclístico, que ele quebrou não sei quantas vértebras, ele ia ficar paraplégico, mas ele conseguiu fazer uma autocura durante 6 meses no hospital, e aí ele se tornou esse monstro da neurociência no mundo inteiro, e ele fala desse aspecto da meditação, o que a meditação fez com ele, reconstruiu o corpo dele mentalmente, e os médicos foram fazer depois o diagnóstico, depois de 6 meses que ele estava acamado, ele tinha curado todas as vértebras. Olha que coisa! Se fosse na religião, as pessoas falariam que é o quê? Milagre. Mas aconteceu com esse cara, tá no livro dele, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, e tá na internet. Joe Dispenza é um médico, procura a história desse cara e ele explica lá pra vocês verem a importância que é o cuidado mental, porque a gente acaba resolvendo todas as outras áreas. A adaptação do estresse trouxe também que a gente tem que se adaptar com o estresse do dia a dia, porque com uma mente calma você vai administrando o estresse até que ele acabe por inteiro, porque aquilo que eu sempre falo também para vocês, o que adianta você ter ali aquele monte de conflito e você não saber lidar com eles? É problema em cima de problema e você vai criando mais problema. E como eu digo também, que segundo a neurociência, 99% dos problemas, eles não ocorrem, apenas 1% acontece na sua vida. E problema é simplesmente situação, uma situação que apareceu que a gente tem que resolver, certo? Boa noite, Ângelo. Tudo bem? Sou a moça que perturba com as músicas. Seja bem-vinda, Fabi. Você gosta da música? Olha lá, ó. Tá tocando aqui, ó. Rock and roll dos anos 70, 80, só música romântica hoje aqui, ó. Vocês estão ouvindo aí? Então, enfim, sejam bem-vindas. Fabi, obrigado por você estar aí. Seja bem-vinda também. Boa noite, o LK Souza Carvalho. Seus posts me chamam a atenção, obrigado. Aí, ó, primeira vez na live, a gente tá se conhecendo aqui, ó, visualmente falando. Que bom que você veio. Ó, entrou mais um pra equipe aí, gente. Seja bem-vindo aí, ó. Obrigado, gente. Nossa equipe só tá que cresce, hein? Já nós vamos criar um grande evento aí com a participação da equipe toda aí com a gente, tá bom, gente? Sejam bem-vindos aí. Aí ele fala o quê? Ó o que ele fala. Tudo que eu falo aqui na live, esse médico trouxe, esse especialista trouxe. Ele trouxe o seguinte, que desenvolver habilidades da atenção plena, que é o mindfulness que eu falo, é o estar presente, é a observância do ambiente que você está, é fazer cada dia mais esse exercício que eu sempre falo aqui para vocês. Prestar atenção no que você está fazendo agora. Curtir essa live por inteiro, com o coração, prestar atenção, participar, falar, né, escrever, estar realmente pleno aqui, não fazendo 50 coisas ao mesmo tempo, que aí você não dá importância para nenhuma das coisas que você está fazendo, entendeu? E aí a gente, ó, Fabi, vou falar rapidinho para você aqui. Meu nome é Emerson, sou mentor e escritor, eu trabalho com gestão da mente, eu ensino as pessoas a melhorar a qualidade dos seus pensamentos através da neurociência, a neuroplasticidade também, a reprogramação mental e o esvaziamento dessa mente, é basicamente isso. E essa já é a 11ª live aqui no TikTok, que acontece em terças e quintas às 18h30 aqui no TikTok. Tá respondido, Fabi? Toda terça e quinta. E aí, estabelecer, né, desenvolver essas habilidades do Mindfulness, da atenção plena, que eu já ensinei para vocês, e tem as técnicas também que a gente passa. Essa técnica eu não posso esquecer hoje de passar para vocês, que é a EFT, a técnica da liberação emocional. Eu tenho que falar até no finalzinho aqui. Mareni, me ajuda a lembrar, pelo amor de Deus, senão eu vou esquecer de novo. E aí, cultivar o aí que entra nós, a nossa comunidade. Olha que legal que ele descobriu. Que mais importante do que fazer.
estabelecer essas habilidades do Mindfulness e as metas significativas para o crescimento de vocês, do caderninho que eu tenho falado, compra o caderno, escreve o caderno, lembra que eu falo do caderno, gente? Cadê o caderno? Vocês compraram o caderno? Compra o caderno, começa a escrever lá, começa primeiro, vamos esvaziar, vamos falar dos problemas, das dificuldades, do que te atormenta, aquele pensamento intrusivo, vai lá, escreve, vai aprendendo. Aí esse cara, ele descobriu o seguinte, essa escola, que é o nosso Yatang Zhang aí, o chinês, o psicanalista top lá da China, que cultivar um relacionamento de apoio dentro de uma comunidade que fale do assunto. A hora que eu li isso, eu falei, putz, grilo, agora fechou. O trabalho que nós estamos fazendo aqui é extraordinário. E é um trabalho extremamente atual. Então isso que a gente está fazendo, a gente criou uma comunidade de apoio, que a gente acaba nos apoiando com os ensinamentos, com as orientações, a gente acaba ajudando vocês aí, e com a história de vocês também vão me dando munição para que eu possa estudar o caso de algumas pessoas e trazer aqui para vocês. Ah lá, Mareni, escrevi em 11 lives mais de 100 folhas. Mareni, dá pra virar um livro, hein? Dá pra fazer um livro aí. Depois eu te explico como que a gente publica esse livro aí, tá bom? Eu te ajudo a publicar esse livro, ó que coisa. Posso até entrar com você, a gente escreve o livro como coautor aí e vai ficar legal. Aí, gente, falar de livro, eu não posso esquecer que toda live eu esqueço do meu livro. Ó o meu livro, ó. Quando Desistir de Sobreviver, tá lá, ó. O livro na Amazon, tá na Hotmart, tá num monte de plataforma aí. É só buscar lá, Emerson Ângelo, que vocês vão ver lá. Quando Desistir de Sobreviver, fala um pouco dessa virada de chave e várias ferramentas de mindfulness, de atenção plena, meditações, tem exercícios lá, tem lá um exercício legal de crenças, pra você entender o que é crença limitante e crenças novas que você pode reprogramar. É interessante o livro, vale a pena comprar. Ou você baixa no Hotmart o e-book, que é baratinho, 30 e poucos reais lá, tá bom? Obrigado, Fabi. Aí vamos lá, cultivando os relacionamentos de apoio. A hora que ele falou isso, que é criar a nossa comunidade, falei, pronto, acertamos na cabeça. Já criamos a nossa comunidade. Estamos aqui todas as terças e todas as quintas falando de mente, falando de gestão da mente, para ajudar as pessoas a trabalhar a mente, para parar de sofrer. Gente, aquilo que eu falo para vocês direto, nós não viemos aqui para esse mundo, Deus não fez isso conosco, nos trouxe aqui para sofrer. Deus nos trouxe para o mundo para sermos felizes. Quem complicou tudo fomos nós mesmos. A gente acabou complicando, a gente acabou ferrando tudo, a gente acabou colocando a carroça na frente dos burros, a gente acabou dando prioridade para o que é material e esqueceu o emocional, o mental, a gente nos esquecemos. Nós não lembramos e nem fomos atrás para entender que a gente precisava se cuidar primeiro. Gente, por que monge vive tanto tempo? Quando que vocês viram algum monge aí escrito que morreu com 30 anos de idade? Com 40? Os caras morrem com 90, 100, cento e tantos anos. Mas por quê? Porque os caras trabalham o que? A qualidade de pensamento. Trabalham reflexões. Óbvio, não estou falando para vocês se tornarem monges aqui não. Mas eu estou falando para vocês começarem a se cuidar. E é o que eu digo em toda live. Escreva aí no papel. Esse ano é o ano de transformação. Eu vou transformar a minha vida este ano e vou começar por mim. O maior projeto da sua vida é você, não é outra coisa. Não é, esqueça, tudo que for externo, isso é para outra hora, para outro dia e você vai conquistar. Mas primeiro você tem que trabalhar você, o maior projeto da sua vida é você. Não abra mão disso. Não deixe para depois, cuide agora de você. As cagadas que você fez lá atrás já se passaram, já foram. O que você tem que falar é que você pode escrever uma nova história daqui para frente. E que seja uma história linda, maravilhosa, que você consiga escrevê-la com atenção plena, com verdade, deixando de sobreviver, passando a viver, passando a ver a vida de uma forma
real, ela tá aqui. Isso não é uma Matrix. A gente não tá numa ilusão de ótica pra gente viver plenamente. A mente é nosso maior vilão. É isso mesmo, Fabi. Preciso aprender a ser eu. Você vai aprender aqui com a gente, viu, Fabi? Como é a primeira vez, a gente já fez 11 lives, mas as próximas 11, espero que você esteja aqui com a gente, para você aprender, porque eu vou trazendo os exercícios e a gente vai fazendo junto. E de novo, apareceu nesse estudo, aquelas outras duas coisinhas que apareceu no estudo também do Finkel, que é o quê? Você ser gentil com você mesmo e aceitar os erros que você cometeu, se auto-perdoar, porque os erros todo mundo comete. Teve erros que eu cometi que foram irreversíveis, mas fazer o quê? Tenho que me perdoar e construir uma nova vida daqui pra frente, que é isso que eu tô fazendo já há 4 anos, uma nova vida. Vocês entenderam? E aí ainda praticar a autocompaixão e obviamente hábitos saudáveis, que óbvio que o nosso corpo precisa de água, precisa de sol, precisa de um monte de coisa, vitamina D, bom, enfim, vocês sabem de tudo isso. Entendeu? Os horários das lives é terças e quintas, Normi, às 18h30 até às 20 mais ou menos, um pouquinho antes. Só na quinta-feira que eu termino um pouquinho mais cedo, porque eu sempre tenho um evento na quinta-feira à noite aqui, então eu termino um pouquinho mais cedo. Viu, Normi? Venha conosco que a gente vai falar disso. Na próxima live, se você tiver aqui, eu posso trazer sobre esse assunto específico, sobre doenças do corpo, doenças que são doenças crônicas, exatamente como câncer. A gente pode falar sobre isso. A gente pode falar como entender sobre a doença, o que a gente pode fazer para melhorar. E de antemão, eu já vou falando aqui para vocês, o Mindfulness já é usado, que o Mindfulness engloba a atenção plena, engloba também as meditações guiadas, já está sendo usado em muitos hospitais, Normi, do mundo inteiro. Estão tendo muito sucesso com casos que eram irreversíveis e os pacientes estão conseguindo reverter. Mas aí demanda um trabalho mental muito forte do próprio paciente, para que ele entenda que ele precisa trabalhar a mente para ele dominar a doença. Não é nada fácil, obviamente que não é. Um diagnóstico desse, Normi, ele não é para qualquer um, não é qualquer pessoa que administra isso de uma forma tranquila e calma, não é. Essa pessoa precisa ter uma mente mais calma, exatamente, Normi, as pessoas ficam perdidas, a esposa não sabe o que faz, o marido muito menos, que imagine o que ele não está passando, quais coisas não estão passando dentro da mente dele, o que ele está pensando. Então a gente tem que tentar de alguma forma minimizar isso e trabalhar isso de uma forma favorável, que dê menos sofrimento para a pessoa. Entenderam, pessoal? Então é isso que eu queria trazer para vocês. Extremamente importante esse assunto do nosso amigo aí, o chinês, o Yatang Zhang, que trouxe esse trabalho da universidade aí, lá da China, que é a Sun Yat-sen. Olha, tô aprendendo a falar chinês já aqui, ó, vai vendo. E a gente vai falando. Ah lá, é verdade, melhora os canais neurais, exatamente. E é interessante, Normi, leia sobre o Joe Dispenza. Ele lá tem lá ele fala muito, e o depoimento dele é importante todas as pessoas lerem ou ouvirem, porque tá no YouTube, num podcast também, tá lá do Joe Dispenza, ele explica o que aconteceu com ele. Ele estava desenganado, ele não ia mais sair da cama, e ele foi trabalhando esse trabalho todo, e aí foi melhorando a vida dele, ele saiu da cama. Minha mente parece uma Ferrari, controlar os pensamentos é uma dificuldade. Seja bem-vindo à comunidade, Fabi, que você vai entender bem como que a gente vai te ensinar a diminuir esses pensamentos seus, você trocar esses pensamentos, na verdade. Pensar em novos pensamentos e pensamentos de melhor qualidade, pensamentos que vão te ajudar a evoluir pessoalmente, que vão te ajudar a melhorar as suas áreas da sua vida, seja as quais forem, trabalho, financeira, relacionamento, e a gente vai trabalhando isso, vai se ajudando aqui na live. O primeiro passo sempre é querer melhorar, eu falo sempre isso, e a gente tem que saber que a gente precisa do apoio das pessoas, as pessoas são importantes na nossa vida, a nossa comunidade está crescendo, está cada dia maior, as lives
tem ficado muito mais pessoas desde quando a gente começou. Apesar que a gente já começou acelerando muito, porque quando eu termino as lives sempre passaram mais de 2, 3 mil pessoas pela live. Porque as pessoas às vezes estão dirigindo, estão chegando em casa, pegam uns trechinhos, alguma coisa que a gente fala aqui, as pessoas sempre, né, absorvem como algum tipo de ensinamento, e eu vou estar aqui com vocês toda terça e toda quinta tentando trazer isso para vocês. Gente, eu fiquei muito feliz com isso. E finalizando a live, porque não vai dar tempo de eu falar, porque faltam alguns minutos, uns 10 minutinhos, eu ia falar hoje também sobre propósito de vida e como identificar esse propósito de vida. Mas o identificar o propósito de vida eu vou deixar para a próxima live, da terça-feira próxima, e vou trazer o assunto da normia aqui também para a gente estar falando sobre as doenças, o que a gente tem que fazer, quais primeiros passos a gente tem que dar para a gente tratar algum ente querido ou nos tratarmos para a gente administrar a doença do outro, tá bom? Aí eu vou trazer esses dois assuntos aí. O propósito de vida eu vou deixar para a segunda live, e eu vou falar aqui para vocês sobre a importância da técnica, Marini. Show de bola! Essa técnica, gente, também é uma técnica que foi agora utilizada e foi catalogada, entrou no livro, na Science, aquela revista americana lá, ferrada, que vale para o mundo inteiro, de algumas técnicas de psicanálise que as pessoas usam, os profissionais usam, que é a EFT, que nada mais é técnica da liberação emocional. O que é a liberação emocional, gente? Resumindo, liberação emocional, se você tem algo na tua cabeça que está ali te atormentando, um problema, uma dívida que você tem que pagar, um problema que você tem que resolver com alguém, mas você está com receio de chegar para falar, ou um conflito que teve, que você tem que pedir desculpa, qualquer assunto que seja. Que seja, por exemplo, alguma mágoa que você tem aí internamente, aí dentro de você, matando você, você vai atingir os chakras do corpo, você vai ligar os chakras do corpo humano. Que isso não é espiritualidade, viu, gente? Isso é ciência. Aí, logicamente, misticamente falando, foram criando os nomes dos chakras, que nós temos os pontos, que nada mais é, pessoal, pontos de energia. É como se fosse uma acupuntura, mas sem agulhas, que você vai fazer com a ponta dos dedos. Nada mais do que isso. É simplesmente isso. É a técnica da liberação emocional, que libera, né, o que está preso dentro de você. Vou dar um exemplo aqui. Eu tô com uma mágoa muito profunda dentro de mim sobre fulano, ciclano. Então o que eu vou fazer? Eu começo a bater aqui, ó. Esse ponto, eles chamam de karatê, que é o ponto principal para começar, um dos primeiros chakras ali. Você vai começar a falar da mágoa, falar o nome da pessoa, o problema, a dívida, enfim, o conflito que você tiver internamente. Você vai começar a bater e falar, eu preciso me livrar dessa mágoa, essa mágoa não tá me levando para lugar nenhum, que isso tá me atormentando. Exatamente o sentimento que você tá sentindo ali. Estou preocupada com isso, que isso tá no... Enfim, você vai falando. Bateu aqui um pouquinho, beleza? Aí você pula pra cabeça e vai batendo aqui a mesma frase, que eu quero que essa mágoa passe, que isso se resolva, que vai ter uma resolução melhor, que essa mágoa tem que sair de dentro de mim, papapá. Aí você vem pra cá, ó, pra testa e bate falando a mesma coisa, e vai se resolver, que essa mágoa vai sair de dentro de mim, e não vou ter mais esse problema, eu vou ficar livre, leve, vou ficar solto, e que vai se resolver, e eu quero tirar isso de dentro de mim que tá me fazendo muito mal. Aí você vai fazer o quê? Vou até tirar o óculos aqui. Você vai bater aqui na fonte, também falando a mesma coisa, que você precisa se livrar disso, que você quer se sentir, é importante que você deseje o que você quer que aconteça com essa mágoa, tá? Ou com o problema, com o que for. Aqui, depois você vai bater aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui é bem onde pula o olho, sabe onde a gente pula o olho quando a gente tá nervoso, estressado? Aqui, ó. Fica pulando aqui, você vai bater aqui. Pode ser só um lado do corpo, tá, gente? Não precisa ser com as duas mãos, não. Aqui, você vai bater aqui. Depois você vai passar pra cá, ó. Bater aqui. Aí batendo aqui, falando a mesma coisa, da mágoa, a tal da mágoa aqui, vai bater aqui, e depois você vai bater aqui, ó, tá vendo aqui as cápula, você vai bater aqui também, pra ir liberando, e você vai falando dessa mágoa aí, vai conversando, você e a mágoa, vai passando aqui, e depois você vai bater aqui no externo, o osso externo nosso, que esse osso, ele é um dos principais chakras de liberação de energia. Você vai batendo aqui, ó,
Fantástico isso. Muito legal. O corpo é incrível, é sensacional. Faço a reflexologia. Então você conhece, Fabi. Você sabe o que eu tô falando aqui. Aí, por último, você vai bater aqui. Por penúltimo, desculpa, você vai bater aqui, que também vai liberar. E por final de tudo, você encerra batendo na cabecinha novamente aqui. E encerra. Esse é o ciclo da EFT. E aí você vai entender o seguinte. Façam agora que terminar a live aqui, depois vocês me contam. Você vai ver o tanto que vai melhorar. Você vai se sentir energizado. Você vai sorrir depois que você terminar. Aí, eu acabei de fazer, já parece que já mudou alguma coisa. Não é legal isso aí? Entendeu? Ah lá, só faltou um vinho, e vinho a gente tem aqui também. É que vocês não sabem na maior. Eu pesquisei no TikTok aqui, por falar em vinho, Fabi, eu não posso beber bebida alcoólica na live, que a live cai. Vocês sabiam disso? Eles derrubam a live. Aí vai ver no TikTok, é brincadeira o TikTok, né? Tipo, de abrir um vinho, né, pra gente comemorar junto. Mas enfim, gente, tô encerrando por aqui hoje. Terminei 15 minutos mais cedo. Eu queria dar um grande beijo pra vocês, pras pessoas que estiveram aqui com a gente hoje. A Mareni, mais uma vez, minha parceira, todas as lives aqui. Hoje também veio a Fabi aí, veio quem mais que é novo aí, que eu falei um pouquinho aqui com vocês, o Luiz, a Meire Lima também, beijos pra você. Quem mais que a gente conversou bastante aqui, que falou... Enfim, eu não lembro mais, mas vamos lá, porque a gente conversou bastante. E eu queria deixar aí pra vocês um restinho de final de semana. Que Deus abençoe vocês, abençoe seus corações. Que Deus consiga ajudá-los a melhorar esses barulhos mentais. E eu vou estar aqui esperando vocês toda terça e toda quinta. Aqui a nossa mentoria, a nossa grande comunidade, para nos ajudar a sermos pessoas melhores, felizes e melhorar, ó, nossa cachola, nossa cabecinha aqui, para que a gente se sinta bem, presente e vivendo de verdade. Obrigado, Rosana. Um beijo para vocês. Até terça-feira que vem e que Deus abençoe vocês e a casa de vocês. Um beijo. Até mais. Tchau.